Em um áudio que foi recentemente divulgado pela CNN americana, o presidente americano Donald Trump afirma ter feito ameaças a Vladimir Putin, dizendo que eles bombardeariam Moscou se eles ousassem atacar a Ucrânia. Ele disse ter feito as mesmas ameaças a Xi Jinping, de que se eles ousassem invadir Taiwan, os Estados Unidos bombardeariam Pequim. Vamos escutar esse áudio. Putin said, if you go in to Ukraine, we're going to bomb this out of Moscow. I'm telling you, I haven't chosen a couple of ones. The problem. I'm like, okay. So he goes like, I don't believe you. I said, he said, no way. And I said, wait. And then he goes like, I don't believe you. But the truth is, he believed me 10%. And I thought he believed you 10%. Then I'm with President Xi of China. But I said the same thing to them. I said, you know, if you go into Taiwan, I'm going to bomb the shit out of Beijing. He thought I was crazy. He said, hey, yay, you stay there, bomb me. I said, I have no choice at that time. They're going to bomb me. And he didn't believe me either, except 10%. And 10% is all you need. In fact, 5% would have been okay, too. And we never had a problem. We would have never had a problem. De acordo com a reportagem, essa gravação teria sido feita durante uma arrecadação de fundos em 2024, onde Donald Trump estava fazendo uma campanha para o seu segundo mandato. Depois que este áudio foi divulgado, a Casa Branca não comentou sobre o assunto, e o porta-voz do Kremlin disse que eles não poderiam confirmar se esses áudios eram realmente autênticos, dizendo que hoje em dia haveriam várias notícias falsas na internet. A China, por outro lado, parece estar tentando censurar essa gravação, não permitindo que ela circule dentro do país. Agora, para a gente entender melhor como tudo isso foi recebido dentro dos Estados Unidos, eu quero trazer aqui para você Grant Newsham, que é um coronel reformado da Marinha dos Estados Unidos e um membro sênior do Instituto Center for Security Policy. Ele falou com a NTD, que é a mídia afiliada do Epoch Times nos Estados Unidos. Vamos escutar o que ele disse. Na prática, é preciso perguntar: Putin invadiu a Ucrânia quando Donald Trump era presidente pela primeira vez? A resposta é não. Xi Jinping fez alguma coisa contra Taiwan? Não. Ele intensificou sua agressão contra Taiwan quando Trump era presidente pela primeira vez? Não como agora. Portanto, Trump estava certo sobre os resultados finais. Se ele realmente disse isso a Xi e Putin, eu não sei. Mas ele poderia ter usado uma linguagem forte o suficiente para chamar a atenção deles. E há uma questão. Quando se trata da China, é claro que sempre existiu. O que os Estados Unidos fariam se Taiwan fosse atacada? E isso provavelmente depende do governo, de suas inclinações, de quão ocupados eles estão em outros lugares, de quais outros problemas eles têm e até mesmo de quanta determinação eles têm. Alguns governos não têm muita e os chineses sabem disso. E você vê isso no comportamento deles. Mas quando Trump estava no cargo, ele tinha uma equipe muito boa. E eles foram os primeiros na minha vida de quem os chineses realmente tinham medo. Acho que os chineses estão realmente convencidos de que nós lutaríamos para defender Taiwan. Esses áudios trouxeram à tona vários questionamentos antigos de se os Estados Unidos interfeririam diretamente caso o regime chinês decidisse invadir Taiwan. Embora o governo americano não possua laços diplomáticos formais com o governo taiwanês, eles, por lei, são obrigados a enviar para o país o armamento necessário que eles precisam para se defender. Além disso, Taiwan é um aliado muito importante e estratégico para os Estados Unidos. Nós temos 2 pontos principais para isso. Um deles é a questão da indústria de microchips que Taiwan possui. Atualmente, 90% de todos os microchips de alta tecnologia são desenvolvidos em Taiwan. Esses microchips são essenciais para o desenvolvimento de alguns equipamentos militares, como, por exemplo, drones e mísseis. Além disso, eles são utilizados em itens tecnológicos do dia a dia, como, por exemplo, os nossos smartphones. Outro fator importante é a localização de Taiwan, porque eles estão justamente na primeira cadeia de ilhas do Indo-Pacífico. Além de Taiwan, outros países que ficam nessa primeira cadeia de ilhas são o Japão e o norte das Filipinas. E se o regime chinês conseguisse tomar Taiwan, isso tornaria mais difícil para os Estados Unidos poderem defender os seus aliados na região, como, por exemplo, o próprio Japão. Além disso, isso poderia afetar a segunda cadeia de ilhas do Indo-Pacífico, onde a gente tem a ilha de Guam, um território americano muito importante em termos militares. Outro ponto também é que se o regime chinês tivesse acesso a Taiwan, eles poderiam acessar diretamente águas profundas.
permitindo assim que Pequim pudesse enviar submarinos até os Estados Unidos sem que o governo americano percebesse. Só que nos últimos tempos, ninguém no governo americano disse diretamente que eles protegeriam Taiwan se o regime chinês decidisse invadir a ilha. Só que nos últimos tempos algo mudou, que foi o fato do governo americano ter ajudado Israel nos ataques militares que eles realizaram contra o Irã. Há poucos dias, o governo americano soltou bombas em 3 instalações nucleares do Irã, a de Fordo, Natanz e Isfahan. E segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, isso teria causado um grave estrago à infraestrutura nuclear do país. E essa ajuda do governo americano a Israel teria deixado a alta cúpula do Partido Comunista Chinês em pânico. Isso de acordo com Yan Hongbin. Yan Hongbin é um ex-professor de Direito da Universidade de Pequim, que atualmente vive exilado na Austrália. Só que neste período que ele atuou como professor dentro da China, permitiu com que ele tivesse vários contatos com a alta cúpula do Partido Comunista Chinês, inclusive Xi Jinping, antes dele se tornar o líder do Partido Comunista Chinês. E até hoje ele mantém vários desses contatos dentro do partido. E algumas pessoas que estão muito insatisfeitas com o atual mandato de Xi Jinping têm trazido para Yan Hongbin várias informações de dentro do partido. Ele deu uma entrevista para o Epoch Times em chinês algum tempo atrás, revelando essas informações. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, o Epoch Times foi fundado nos Estados Unidos por dissidentes chineses que fugiram da perseguição religiosa. E atualmente, a versão em chinês do Epoch Times é o maior jornal em mandarim do mundo que não é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Por isso, vários denunciantes têm trazido nos últimos anos informações exclusivas para o Epoch Times. Agora, trazendo detalhes sobre o que ele disse para o Epoch Times, dessa reação do Partido Comunista Chinês à ajuda que o governo americano deu para Israel, ele destacou alguns pontos que deixaram o regime em pânico. Um desses pontos foi a coordenação entre os dois países. Isso porque quando os Estados Unidos realizaram este ataque, várias pessoas de dentro do próprio governo americano não sabiam que eles aconteceriam. E mais tarde, realmente, Donald Trump chegou a comentar que eles tiveram que fazer um esforço muito grande para que as pessoas dentro dos dois governos não descobrissem sobre esses ataques. Tanto que poucos dias antes deles acontecerem, algumas pessoas de alto escalão do governo americano, como por exemplo Marco Rubio, secretário de Estado, estavam afirmando categoricamente que o governo americano não interferiria nesses ataques que Israel estava realizando contra o Irã. Além disso, outro ponto que preocupou o regime chinês foi como os Estados Unidos conseguiram atacar uma estrutura fortificada e subterrânea do Irã e causar grandes estragos. Outro ponto, que segundo Yan Hongbin estaria preocupando o alto escalão do regime, é como Israel tem sistematicamente eliminado líderes militares de alto escalão. Isso levou o regime chinês a reorganizar alguns planos militares, como, por exemplo, revisar os planos de invasão a Taiwan e também rever a estrutura militar do partido, garantindo que eles conseguissem substituir os funcionários de alto escalão do setor militar, garantindo a continuidade das operações. E um ponto interessante para destacarmos aqui é que uma das principais preocupações do regime chinês foi justamente essa mudança de postura do governo americano. Porque por um longo tempo a gente teve várias afirmações de que o governo americano não interferiria diretamente nesses conflitos. Só que, de repente, o governo americano bombardeou 3 instalações nucleares do Irã, o que, claro, gerou preocupações no regime chinês de que o mesmo pudesse acontecer com Taiwan. Inclusive, recentemente, a gente teve umas declarações de Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores do país, onde ele disse, durante uma reunião com diplomatas da União Europeia, que a China não queria que a Rússia perdesse a guerra, justamente porque eles temiam que assim os Estados Unidos poderiam mudar totalmente o seu foco para Pequim. E essa distração do governo americano foi destacada pelo coronel Grant Newsham na entrevista que nós vimos no começo do episódio, onde ele disse que a possibilidade do governo americano ajudar Taiwan poderia estar muito relacionada com quão ocupado o governo americano estaria com outros adversários. E se você acompanha o canal, você talvez já tenha me ouvido falar de uma estratégia desenvolvida por Jin Shanhong. Jin Shanhong é um alto conselheiro do Partido Comunista Chinês, que em 2021 vários áudios vazados mostraram uma palestra dele de 2016, na qual ele afirma que uma das estratégias do Partido Comunista Chinês para tomar o lugar dos Estados Unidos seria criar distrações para o governo americano, fazendo com que eles tivessem que dividir a sua atenção e recursos. Que para que eles pudessem vencer os Estados Unidos em uma guerra direta, os Estados Unidos precisariam estar enfrentando vários adversários ao mesmo tempo,
E eles destacam que a Rússia e os terroristas já eram adversários naturais dos Estados Unidos e que para eles seria muito importante fazer com que as coisas continuassem dessa forma. Além disso, nós tivemos uma declaração do líder da OTAN, onde ele alertou que se o regime chinês fosse invadir Taiwan, possivelmente a Rússia tentaria manter a Europa ocupada, para assim ajudar a China nessa invasão. E realmente, nos últimos tempos, os dois países, China e Rússia, têm se aproximado e se ajudado cada vez mais. Em 2021, pouco tempo antes da Rússia invadir a Ucrânia, os dois países assinaram um acordo de cooperação sem limites. E nos últimos anos, o regime chinês, por exemplo, tem sido um dos principais compradores de petróleo russo, o que, claro, tem permitido, assim, com que o governo mantenha sua economia apesar da guerra. Além disso, a China tem sido acusada de fornecer partes de armas para Moscou, além de tecnologia. E recentemente Zelensky chegou até mesmo a dizer para a OTAN que as empresas chinesas elas eram essenciais na rede de fornecimento dessas armas russas. Eu quero ir agora mais a fundo com vocês nas tensões entre China e Taiwan para a gente entender isso um pouco melhor. Nas últimas décadas, o regime chinês tem dito que Taiwan seria parte do seu território, inclusive ameaçando tomar a ilha à força se assim fosse necessário. Isso mesmo Taiwan sendo um país independente que nunca foi governado pelo Partido Comunista Chinês. Eles possuem a sua própria legislação, o seu governo democraticamente eleito, inclusive o seu setor militar independente. Só que nos últimos tempos, essas ameaças do regime chinês, elas têm se intensificado contra Taiwan. Eles começaram cada vez mais a realizar esses exercícios militares ao redor da ilha e fazer cada vez mais ameaças. E de acordo com algumas estimativas que já foram declaradas pelo próprio regime chinês e algumas feitas pelo governo americano, espera-se que o regime chinês vai tentar tomar Taiwan até 2027. Quem já comentou sobre isso foi o almirante John Aquilino. Ele era o chefe do comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos e ele disse que ele acreditava que o regime chinês estava realmente se preparando para atacar a ilha até essa data. Só que nos últimos tempos nós realmente temos visto o governo taiwanês tentando se preparar para este ataque. Tanto que essa semana eles iniciaram novos exercícios militares que já têm acontecido anualmente no país. Só que este ano alguns fatores chamam atenção nesses exercícios militares de Taiwan. Um dos pontos é o fato de que eles vão durar o dobro do tempo. Outra questão é que essa é a primeira vez que eles vão se organizar para tentar conter algumas estratégias do regime chinês conhecidas como Zona Cinzenta. Essa estratégia de zona cinzenta que a China utiliza basicamente são algumas ações que o partido emprega para tentar intimidar e minar a confiança de Taiwan, mas sem necessariamente declarar guerra, como por exemplo os jatos que eles têm enviado para adentrar a zona de identificação do país. Além disso, nós tivemos também aqueles balões que foram enviados, alguns ataques cibernéticos ou mesmo o partido tentando interceptar alguns navios que estavam indo para Taiwan. Tudo isso tem como objetivo, como eu já comentei, minar a confiança do país. E outro ponto central é fazer com que a população se acostume com essa situação, em muitos casos fazendo assim com que as pessoas não queiram apoiar um aumento de investimento no setor de defesa de Taiwan, o que, claro, seria muito vantajoso para o regime chinês. Embora essa estratégia da zona cinzenta não seja um termo adotado formalmente na doutrina militar do partido, ela se relaciona muito com a estratégia das 3 guerras do partido, que essa sim é adotada formalmente como uma doutrina militar. Essas 3 guerras constituem da guerra do judiciário, a guerra psicológica e a guerra de opinião. Ou seja, são formas do regime chinês conseguir atacar o seu adversário sem necessariamente precisar lutar com ele no campo de batalha. E nos últimos tempos, o governo taiwanês tem realmente tentado conter essas atuações do regime dentro do país, porque eles têm aumentado cada vez mais esses ataques que não são ataques militares diretos. Por exemplo, em 2024, 64 indivíduos foram processados pelos tribunais de Taiwan por espionagem para o PCC. Isso sendo que 2/3 dessas pessoas eram militares da ativa ou aposentados. Além disso, no ano passado também o governo taiwanês denunciou que mais de 2 milhões de atos de desinformação do regime chinês aconteceram no país somente em 2024. E nos últimos tempos, por causa disso, o governo taiwanês tem tentado tomar algumas ações para conter essa infiltração do regime. Por exemplo, em maio deste ano, William Lai, o presidente taiwanês, chegou a divulgar 17 medidas que seriam adotadas pelo país para tentar conter essa infiltração do regime chinês.
Entre elas, a gente tem restaurar o sistema de julgamento militar para pessoas da ativa suspeitos de ajudar o inimigo. Isso porque, como eu já citei no início ali, no meio da reportagem, várias pessoas do setor militar de Taiwan têm tentado ajudar o regime chinês a infiltrar o país nos últimos tempos. Além disso, outro ponto que William Lai trouxe nessas medidas seria que agora eles adotariam uma análise rigorosa de visitas e pedidos de residência de chineses. Outro ponto seria que eles iriam expandir a lei criminal do país para tornar qualquer expressão de lealdade ao inimigo uma ofensa punível. E nós vimos isso acontecendo alguns meses atrás. Eu trouxe para vocês aqui no canal do China em Foco. O governo taiwanês anunciou que eles estavam expulsando do país algumas influências chinesas que moravam em Taiwan e estavam incentivando o regime chinês a atacar a ilha. E nos últimos tempos, realmente, o governo tem se tornado cada vez mais estrito com essas declarações, com esses apoios para que o regime ataque o país. Durante essa declaração dessas medidas, William Lai também chegou a dizer o seguinte, abro aspas, que Pequim tem se aproveitado da liberdade de Taiwan e tentado dividir, destruir e subverter Taiwan por dentro. Ele disse também que, por suas ações, a China já se enquadra na definição força estrangeira hostil. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida. E também compartilhar o vídeo com outras pessoas que possam gostar do nosso conteúdo. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.